Seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. Que a graça do Senhor ela possa te alcançar aonde quer que você esteja. Esse é o meu desejo e com certeza muito maior ainda é o desejo do Criador. Para quem não me conhece, eu sou Nadson Pereira e o tema desse vídeo de hoje é: dê um voto de confiança a Deus. Conta-se a história de um certo alpinista que decidiu escalar o Monte Aconcagua. Porém, decidiu fazer essa escalada sozinho e sem interrupção. Ou seja, não queria parar em nenhum acampamento, pois não queria perder tempo. Durante um período, esse alpinista, ele se preparou tanto fisicamente, quanto psicologicamente, quanto emocionalmente. Pesquisou acerca desse monte. No dia e hora marcada, iniciou-se a escalada no monte, que media cerca de 6.962 metros de altura. Enfrentou ventos fortes e as baixa temperatura. Ao chegar mais da metade de sua escalada, o alpinista se desequilibrou e caiu em queda livre. E em frações de segundo, um filme passou em sua cabeça. Durante a queda, a corda se prendeu-se a uma fenda da rocha, dando-lhe um salavanco que o deixou atordoado. A noite começou a cair, de forma que não se podia enxergar um palmo à sua frente. Ao se recompor, fez contato com o resgate pelo rádio, porém não sabia ao certo a sua localização. Foi quando decidiu orar a Deus e pedir ajuda. De repente, ouviu uma voz grave dizendo para cortar a corda. Ao passar alguns segundos, ouviu novamente a voz que dizia: corte a corda. O alpinista agarrou-se à corda de forma firme. Quando o resgate o encontrou, já estava sem vida, apenas 1 metro do chão. Em Salmos, de número 125, o primeiro verso, diz o seguinte: que os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas que permanece para sempre. Essa comparação que o salmista faz com aqueles que confiam no Senhor, ele foi, de uma certa forma, muito feliz nessa colocação. Porque as pessoas que confiam no Senhor são como um monte. Porque um monte é um lugar firme. Pessoas que confiam no Senhor, elas declaram-se pessoas firmes. Pessoas firmes são pessoas decididas. Pessoas firmes são pessoas convictas. Pessoas firmes são pessoas seguras. Essas são as características de uma pessoa que confia no Senhor. Certa vez, Jesus Cristo, ele chegou junto a uma figueira e ele foi procurar fruto nela, mas Jesus não encontrou. E Jesus, ele amaldiçoou aquela figueira. Nunca mais alguém pudesse comer fruto daquela figueira. E ela seca. E o discípulo de Jesus observa o feito que Jesus havia falado. Mas por que Jesus fez isso? Jesus estava ensinando os seus discípulos o poder que há quando você confia em Deus. Quando você determina alguma coisa. Quando você é firme. Lá em Marcos, no capítulo 11, no versículo 23, vejamos o que Jesus diz. Porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Bom, como podemos observar nesse texto que eu acabei de ler, ele revela alguns segredos para cada um de nós. Primeiro, a dúvida, ela passa a ser um obstáculo muito grande
para aquelas pessoas que querem ser abençoadas por Deus. A dúvida foi um obstáculo muito grande na vida desse alpinista. Ele duvidou quanto à voz. Bom, ele havia orado a Deus e a resposta veio, porém a dúvida tomou conta do seu coração, ao ponto em que ele preferiu se agarrar à corda. Quantas pessoas se agarram à corda? Quantas pessoas não se permitem ser abençoadas por conta do medo, da incerteza, da insegurança, da falta de fé? Quantas pessoas não se permitem ser abençoada por uma questão de falta de confiança? A Bíblia também vai dizer, lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, vai falar sobre a fé. Que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas a convicção daquilo que se espera. A Bíblia diz que todos aqueles que se aproximam de Deus têm que crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Que você possa permitir, que você possa dar um crédito de confiança ao Senhor. Deposite no Senhor a sua confiança. A Bíblia diz que lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. E tudo isso é feito única e exclusivamente pela fé. Pela fé, nós cremos em Deus. Pela fé, nós cremos na palavra de Deus. Pela fé, cremos que o que a palavra de Deus diz, ela é fiel e verdadeira. São promessas que é para mim e para você. Você já parou para pensar que aquelas pessoas que elas utilizam a fé, elas utilizam a confiança, elas alçam voos mais altos? Talvez ela não chegue onde ela gostaria de chegar, mas que ela não ficou na inércia, ela saiu de um ponto para outro. Isso daí é notório. Que Deus possa fazer você refletir nessa pequena palavra. Que a confiança em Deus possa ser acima de tudo. Que Deus abençoe a sua vida. Uma vez mais eu peço, compartilhe esse vídeo. Se você quiser, deixe um comentário aqui embaixo. Com certeza eu irei lhe responder. Deus abençoe a sua vida e eu lhe aguardo no próximo vídeo.